a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, isso quer dizer, o amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui mais uma vez na Tua casa, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, Senhor, para falar contigo, para ter companheirismo com o Senhor falar conosco, Senhor. Unge, Senhor Deus, o pregador mais uma vez, unge, Senhor Deus, os nossos ouvidos, o nosso coração para receber a Tua palavra, o alimento para as nossas almas. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor possa abençoar todos nesta noite, amém? Nós vamos iniciar cantando o hino de número 311. Conta as muitas bênçãos. 311. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tu em vão, contas muitas bênçãos, dizes uma vez, merece surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Tem acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesadas que tem de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Contas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando veres outros com seu ouro e bens, lembras que tesouro prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que vais habitar. Contas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluias, amém. Vamos cantar mais um hino. Graças a Deus. 288. Pode o mundo ver Cristo em ti. 288. Vencido o tirano, a morte também, liberto já sou por Jesus, mas ele voltou para a glória do além,
em nós é mistério em Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Perdido, encoberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti. A lua ilumina à noite o céu, do sol refletindo esta luz. O mundo está sempre encoberto de um véu, em nós é mistério em Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Perdido, encoberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti. Na rosa se vê o poder do Senhor, seu cheiro perfuma o jardim. Jesus, como a rosa, é a mais linda flor. Em mim será visto em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Perdido, encoberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti. Amém, Jesus. Aleluias. Vamos cantar o hino de número 261. Nosso Redentor foi preparado. 261, amém? Nosso Redentor. Deixa eu achar a altura aqui, irmão. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso, esplendor. Brevemente chamará para casa descansar, nós os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria quando nós nos encontrarmos lá. Nessa terra tesouro não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá.
nesse lar com Jesus o Senhor, nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Amém, aleluias. Vamos cantar mais um hino de número 262, enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas. Amém? Aleluia. 262. Novamente o Senhor realizou sobre mim, o seu anjo se acampou. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero da tua graça. Vamos tirar o hino novamente, irmãos? Ficou? Novamente o Senhor realizou sobre mim, o seu anjo se acampou. Mais um milagre quero que você realizou. Minha vida desesperançada muitos dias multiplicou. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. A mão de Deus repreender de minha morte. Por isso agora eu anuncio este Deus forte. Vou contemplando o reflexo de sua glória, vou contando a toda a gente esta tão grande vitória. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. É Ele mesmo que sustenta o meu viver. Na minha vida, o meu Deus me dá prazer. O que eu faço, pois eu não posso pagar. O que eu posso oferecer é a minha vida e o meu cantar. Mais um milagre quero que o
Aleluias, graças a Deus. Vamos cantar o corinho Somente Crer, enquanto recebemos o pregador desta noite, amém? Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra. Tu és um Deus cheio de misericórdia, Tu és um Deus bom, que tem reservado para nós esses minutos para vir aqui adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Fala, Senhor, nesta noite, no profundo de nossas almas, encha-nos mais de Ti. Humildemente te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, nos abençoe, irmãos. Continue nos abençoando. É bom estar aqui na casa de Deus. Nós temos um aviso aqui, está nos visitando os irmãos da cidade de Teresina, no Piauí. Antônio Estevo e irmã Maria Gonçalves. Antônio, é o senhor? Deus abençoe. Irmã Maria, lá atrás, Deus abençoe a irmã. Deus os abençoe. Sintam em casa. Nós vamos nesta noite, irmãos, ouvir o nosso evangelista, irmão Marcos. Ele vai trazer a palavra para nós. Nós pegamos um resfriado, mas isto vai passar, né? E vamos ouvir o nosso obreiro auxiliar, irmão Marcos, que traz para nós uma palavra ungida nesta noite. Vamos recebê-lo. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. No nome do Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé, vamos. A graça de Deus nos basta. Amado Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, entramos em Tua presença, ó Deus, com os nossos corações satisfeitos com a Tua bondade. Sabemos que o Senhor está neste lugar, porque a Sua palavra tem a devida importância em nosso meio. Por isso cremos que o Senhor está aqui. E eu creio que nesta noite, ó Pai, será um marco para nossas vidas, ó Deus. Cada um de nós que saiu em propósito de suas casas, certamente sairemos daqui cheios do Espírito Santo. Pois este, ó Deus, é o nosso objetivo. Sair daqui cheios do Espírito Santo. Senhor, toma minha vida em suas mãos. Me usa, Senhor, como Tu queres. Abençoa os irmãos que estão aqui na audiência visível. Abençoa os irmãos que estão na audiência invisível, aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam ricamente abençoados, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Amém? Podeis sentar, irmãos?
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, né? Porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. O pastor Adalto me convidou para estar aqui na igreja de Taguatinga para ministrar a palavra, e de bom grado aqui estou, pela graça de Deus, para levar o Evangelho aos irmãos nesta noite. Evangelho quer dizer boas novas, e eu estou aqui para isso, para transmitir a você as boas novas de salvação na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez? Vamos abrir as Escrituras, né, irmãos? Vamos abrir as Escrituras lá em Gênesis. Gênesis capítulo de número 34. Irmão Marlon, por gentileza, pega um copo de água para mim, meu irmão. Gênesis capítulo de número 34. Não é muito difícil de abrir Gênesis, né? Se a gente falasse Naum, quem sabe? Mas Gênesis é o primeiro livro muito fácil de ser identificado. Diz assim o texto sagrado: E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. Eu vou repetir novamente esse versículo. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. Amém? Podemos assentar, todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou pegar aqui alguma anotação que eu fiz aqui. Na mensagem, o sinal, eu gostaria de ler. Nós estamos inclusive estudando todas as sextas-feiras essa tremenda mensagem que tem sido uma bênção para nós. E isso foi comentado ontem à noite, e eu senti de ler isso para a igreja, cujo parágrafo tem muito a ver com o texto lido nesta noite. Diz assim o profeta, mensagem, o sinal, parágrafo 265. Veja, qualquer pessoa, ele diz, qualquer pessoa que estivesse fora do sinal, Deus não era responsável. E Deus não é responsável por nenhuma pessoa, seja grande ou pequena, popular ou impopular, rica ou pobre, escrava ou livre, homem ou mulher. Ele não é responsável por ninguém que não esteja debaixo do pacto do sinal. O profeta diz, ele não é responsável. Nós vimos aqui na Escritura a respeito de Diná. Ela era filha de Jacó. E eu quero comentar à igreja a respeito desta moça. Lembra-te, ela era filha de Jacó e de Leia.
Certamente, durante toda a infância de Diná, ela ouvira a respeito do Deus de Israel. Ela ouvira a respeito do Deus de Abraão. Ela ouvira a respeito de que Deus, pela sua misericórdia, testou a fé de Abraão e aprovou a Abraão pela fé. Amém. Quem sabe, dia após dia, em culto doméstico, não era comentado isso para Leia, ou melhor, para Diná. Mas o tempo foi passando. E chegou um tempo de que Diná, ela toma uma atitude grotesca. Ela sai do arraial dos hebreus com objetivo de ver as filhas da terra. Ou seja, ela sai da autoridade do seu pai, dos ensinamentos que o seu pai um dia dera a ela, movida por um espírito de curiosidade para ver as filhas da terra. Eu quero dizer, irmãos, que esse desejo que estava no coração de Diná não foi um desejo repentino, porque quem sabe havia algum tempo que ela estava manipulando isso em sua mente, porque ela queria algo novo. E esse é o perigo de muitas as pessoas, elas movidas pela curiosidade, querer algo novo para si. Eu quero citar um exemplo de um jovem puro. De repente, ele sai dos princípios daquilo em que seu pai, que sua mãe lhe ensinou, bons princípios, para ir por um caminho que ele julga ser um caminho bom, na vã perspectiva de uma aventura. Foi isso que aconteceu com Diná. Há uma diferença entre José e Diná. José foi levado para o Egito. Diná não. Com suas próprias pernas, ela foi ver as filhas da terra. Agora veja, no capítulo de número 34 de Gênesis, o que aconteceu com Diná. Ela entra naquela terra. De repente, um moço, como um cão guloso, violenta a Diná. Sim, ela foi violentada. Embora aquele rapaz, ele queria um relacionamento mais sério com ela, mas veja que aquele rapaz, ele não era um hebreu. E ele primeiro a conheceu, e depois quis um envolvimento com ela. Ele a humilhou, diz a Bíblia. E depois isso chega ao conhecimento dos seus irmãos, dos filhos de Jacó, em que, movidos ali por um sentimento, digamos, de vingança, eles entram lá naquele acampamento e faz uma proposta para aquele moço. Eu não sei o nome dele, eu esqueci. Isso é Amor. E ele faz uma proposta para ele, para que, se caso ele quisesse realmente um relacionamento com Diná, ele viesse se circuncidar. Veja, um ciclo vicioso ali. Por causa de um erro precipitado por parte de Diná, os seus irmãos tomam um conhecimento, movido pela vingança. Eles vão brincar, sabe com o quê? Com uma coisa sagrada, a circuncisão.
E ele chega para Amor e pede para que Amor venha. Olha, você quer realmente um compromisso com minha irmã? Agora você vai ter que se circuncidar. Aparentemente parecia uma coisa correta, porque qualquer pessoa que fosse estrangeiro, ele tinha que passar pelo ritual da circuncisão. Mas por trás daquilo existia um espírito de vingança, de ódio, por parte dos irmãos de Diná. Eu não sei se de repente existe alguém que de repente poderia tomar uma atitude, porque afinal de contas era a irmã dele que foi violentada por esse cidadão aqui. Eu não quero muito entrar nos méritos disso, mas eu quero dizer que aqueles homens brincaram com coisa séria, com coisa sagrada. E eles dizem, você vai ter que circuncidar. Tudo bem, se é isso que eu tenho que fazer, eu vou me circuncidar. Realmente, à primeira vista, ele realmente tinha um compromisso sério com Diná. Mas você não deve esquecer de uma coisa, ele não era hebreu. E outra coisa, Diná não tinha nada que sair de casa para se envolver com as filhas da terra. Olha o preço que ela estava pagando. Veja o efeito dominó aí. O problema não parou só em Diná. Não! Envolveu os irmãos dela, cujos irmãos brincaram com coisa sagrada, com a circuncisão. Bem, aconteceu que a Bíblia diz que Amor foi circuncidado. E a Bíblia diz que ele sentiu uma dor violenta. E naquele momento que ele estava sentindo aquela dor violenta, os filhos de Jacó o mataram. Agora preste atenção nisso aqui. Após todo esse acontecimento, o que aconteceu, irmão Marcos? Foi travada uma batalha entre esses cidadãos aqui, de Siquém, contra o povo de Israel, contra Jacó e sua família. E Jacó ele teve que sair às pressas dali, porque eles seriam mortos. Vejam o que aconteceu. As consequências do pecado são terríveis. Irmão Brana diz que o caminho do transgressor é duro. E estava ali aquele povo pagando as consequências por um erro que nasceu lá atrás. E que foi vindo. Foi atingindo os irmãos e acabou atingindo o próprio pai. Quando se sai da vontade de Deus, o erro, ele não se limita somente naquela pessoa. É um ciclo vicioso. Vai afetando A, B e C. É por isso que a Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo de número 3, Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 1. Você que tem sua Bíblia, acompanhe comigo. E você que não tem a sua Bíblia, ouça o que diz a palavra. Filho meu, versículo 1, capítulo 3, Provérbios. Não te esqueças da minha lei, e em teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Capítulo de número 4, versículo de número 14 e 15 de Provérbios. Não entre, veja, Deus ele chega no capítulo de número 3, versículo 1, dizendo: filho meu, guarde a minha palavra.
é um apelo. Guarde a minha palavra. Esconda no seu coração. No capítulo de número 4, versículo 14 e 15, diz: não entres na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo. Olha o que aconteceu com Diná. Movida por aquele espíritozinho de curiosidade. Olha o que ela estava colhendo. E olha agora o conselho de Deus para nós nesta noite. Não entres na vereda dos ímpios. Amém. Nem andes pelo caminho do mal. Aleluia. Glória a Deus. Salmos capítulo de número 1. Diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe, o motivo pela qual Pedro caiu foi porque ele começou a se envolver com ímpios. Foi ali que ele começou a cair gradativamente. O texto sagrado diz: não entres na vereda dos ímpios. O caminho do transgressor é duro. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim dele é morte. Provérbios capítulo de número 14, versículo de número 12. Há caminhos que para o homem parece o quê? Direito. Mas o fim deles são o caminho da morte. Parecia ser direito para Eva, aquela nova luz. Mas o que resultou naquilo? Morte. Aquilo que parece ser bom aos teus olhos, vigia. Aquilo pode ser morte. Por isso que tem que cada passo, milímetro dos nossos passos, tem que ser avaliado pela palavra de Deus. Porque lá na frente vai se pagar um preço alto por aquilo que de repente poderia ser evitado. Plantou vento, está colhendo tempestade. Mombrano, ele entra num assunto a respeito de casamento. Ele fala assim: olha, um jovem que se casar, ele deve pensar muito a respeito disso. Ele tem que orar muito antes que tome essa decisão. Por quê? Porque é um caminho sem volta, muitas vezes. Por isso, a Bíblia diz: há caminho que para o homem parece ser bom, mas o fim dele é morte. Aqui é o riso, veja, capítulo 14, versículo 13. Até o riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O fim da alegria é tristeza. Em busca de uma aventura, como Diná, que foi em busca de aventura, o que ela colheu? Desventura. Foi violentada.
em busca de aventura, através de caminhos que muitas vezes existem pessoas que julgam ser correto. Aquilo pode gerar destruição, aquilo pode gerar morte. Quantos e quantos jovens hoje estão morrendo pelas drogas? E tudo começou por quê? Curiosidade. Uma aventurazinha. E hoje estão morrendo nas drogas. Muitos estão morrendo na prostituição. Muitos estão morrendo no vício. Nessa mesma mensagem, o sinal, olha que o irmão Brano fala aqui no parágrafo 276. Deus é o gozo de vocês. Deus é a força de vocês. Conhecendo a mensagem, conhecendo a verdade, isso é a nossa suficiência agora. Ele é a minha suficiência total. Nele todas as coisas de que eu necessito estão nele. Essa é a nossa força. Meu socorro vem do Senhor. Vocês cristãos, busquem sua alegria nele, busquem sua força nele, busquem sua felicidade nele. Ele é minha paz, ele é o meu gozo, ele é a minha estima, ele é a minha vida. Esse é o pacto. Por que buscar um falso, se tem tanta coisa verdadeira para nós? Por que buscar um substituto, se nós temos o verdadeiro, o que é real? Na mensagem Hebreus capítulo 7, parte 1. Parágrafo 36. Irmão Breno diz: Deus chama homens e mulheres. Ele chama para uma separação. Agora, este é o problema com as igrejas hoje. Elas não querem se separar dos velhos incrédulos carnais. Olha o que aconteceu com Diná. Ela foi ver as filhas da terra. Ela foi seduzida por aquilo que parecia ser fantástico, por aquilo que brilhava aos seus olhos, não sabendo ela que por trás daquilo tinha morte. Elas não querem se separar dos velhos incrédulos carnais, diz o profeta. É por isso que não conseguimos ir mais adiante. Está aqui a resposta. Porque muitas das vezes nós não avançamos, nós não prosperamos, porque estamos amarrados em alguma coisa. E hoje é o tempo de desamarrar disso, daquilo que está te prendendo, daquilo que está te amarrando, daquilo que está afetando a sua comunhão com Deus. O problema de não conseguirmos ir adiante é porque nós não queremos nos desligar dos velhos incrédulos carnais, diz o profeta. É verdade mesmo. Nós simplesmente entramos num fluxo carnal e nós dizemos: Jim é um bom sujeito, se ele bebe, eu vou com ele no salão de sinuca, mas eu não jogo sinuca. Existem pessoas que até pegam um texto bíblico, né?
daquilo que Paulo diz, eu vou fazer de fraco para ganhar os fracos. Aí então entra no terreno do inimigo. E é justamente ali que o inimigo te laça. Cuidado onde os seus pés estão firmados. Cuidado. Diná amargou aquela situação, porque ela colocou os pés no lugar errado. E quando se coloca o pé no lugar errado, as consequências são duras. Olha o que o irmão Brana está falando aqui, igreja. Eu vou com ele no salão de sinuca. Não tem nada a ver. Eu posso. Eu tenho firmeza de fé. Cuidado. Cuidado. Eva caiu porque descreu em um só ponto da palavra. Diná caiu porque esqueceu dos princípios que o seu pai tinha ensinado a ela. E o profeta continua dizendo: eu vou à festa com ela. Eles contam piadas sujas e assim por diante, mas eu não conto nenhuma. Olha o pecado de omissão aqui. O profeta diz claramente no parágrafo 37 da mensagem de Hebreus capítulo 7, parte 1. Saia do meio deles. Seu clamor da alma, sai do meio deles. Separa-te. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, diz o Senhor. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não faça isso. Separa-se. É o pedido do profeta de Deus para esta era, para nós agora. Saia do meio deles. Aleluia. Te separa. E Deus chamou Abraão para se separar de toda a sua parentela. E ele separou mesmo. Isso é muito forte. Tem que ser assim. Muito forte. E nós estamos aqui para receber as orientações da mensagem profética. Ela quer o nosso bem. Veja o que o irmão Brana diz. E Deus chamou Abraão para se separar de toda a sua parentela e para andar com ele. Irmão, às vezes isso significa deixar uma igreja. Significou isso para Paulo. Ele teve que deixar a sua igreja. E significou isso para muitos. Às vezes, olha o que o irmão Brana está falando aqui, é o profeta de Deus, que está dizendo, às vezes significa deixar o lar. Às vezes significa deixar pai, mãe e abandonar a todos. Se está mexendo com a sua vida espiritual, afasta-te deles. Ande sozinho com Elohim, como Abraão fez. Tem que ter uma separação completa mesmo. Eu não quero dizer que significa isso todas as vezes, mas algumas vezes significa. Significa que você tem que tirar tudo entre você e Deus e andar sozinho com Ele. Oh, aquela bendita doce comunhão, aquele companheirismo que você tem quando você separa a si mesmo das coisas do mundo e dos crentes carnais que estão te criticando e caminha sozinho com Cristo. Sabe o que isso vai gerar? A paz de Cristo, que excede a todo entendimento, segurança de vida eterna. Eu prefiro andar sozinho com Deus e ter a palavra comigo, de que todos os prazeres que o mundo vem oferecer.
Ei! O profeta diz: quantas vezes eu tenho agradecido a Deus. Ele disse: eu te darei paz, pelo fato de ter deixado esses relacionamentos que vão gerar prejuízo para nós. Quantas vezes, diz o profeta, eu tenho agradecido a Deus. Ele disse: eu te darei paz e mães neste mundo presente. Eu te darei amigos e colaboradores. Eu nunca te deixarei e nem te abandonarei. Embora o mundo inteiro vire as suas costas para ti, eu irei contigo até o fim do caminho. Aleluia! Eu não te deixarei, eu não te desampararei, estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh! Eu prefiro essa companhia. A companhia do meu mestre, do meu Cristo comigo. Embora o mundo inteiro vire as suas costas para ti, eu irei contigo até o final do caminho. O profeta diz no parágrafo 40, que privilégio bendito do homem que tem esse desafio para seguir o Senhor Jesus, para se separar de todos os seus associados carnais. O profeta chama isso de quê? Privilégio. É privilégio. É privilégio. Seguir ao Senhor é um privilégio. É honra. E se alguma pessoa parece não se comportar corretamente, e se apresenta como cristão, mas amando as coisas carnais, olha o que o irmão Branham diz: é melhor você procurar um outro companheiro imediatamente. Eu não quero ao meu lado pessoas que me prejudicam. O pastor ensina que é melhor você estar com uma pessoa mais forte com você para te sustentar, para te manter. Não pessoas que me prejudicam, não pessoas que te prejudicam. E se ninguém quiser andar com você, e se ninguém quiser andar com você, há alguém que prometeu andar contigo. Porque você é um cristão. Elas se evitam. Mas o profeta está dizendo aqui: se ninguém quiser andar com você, há alguém que prometeu andar contigo. Quem é ele? Esse é o bendito Senhor Jesus. Ele andará com você. Oh, irmão, eu quero isso. É um privilégio, diz irmão Brana, ter a companhia de Jesus no café da manhã, de ter a companhia de Jesus no almoço, de ter a companhia de Jesus no jantar, de ter a companhia de Jesus por onde você quer que andar. Isso é um privilégio. E quando você passar pelas águas e pelo fogo, não se preocupe, você não está sozinho não, você tem a companhia dele. Quando passares pelas águas, os rios não te submergerão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, oh bendita companhia. É uma bendita companhia, que quando estava lá os dois discípulos de Emaús choroso, Jesus se apresentou para eles, abriu a escritura,
E no final aqueles homens disseram: não porventura ardiam os nossos corações quando ele falava conosco e quando abria as escrituras. Ó bendita companhia que faz arder o coração. Ó bendita companhia que faz que a doença seja arrancada pela raiz. Ó bendita companhia que faz que a tristeza pula de alegria diante de mim. Ó bendita companhia que faz nos meus pés como das cervas. Ó bendita companhia que faz que os meus inimigos se tornem cera diante de mim. Ó bendita companhia que quando meu corpo tombar, ele me receberá em glória. Ó bendita companhia. Por isso vale a pena ser crente, vale a pena. Ele andará com você em todos os momentos da vida. Naquele momento que você está ali naquela angústia da calada das madrugadas, que as lágrimas quentes rolam sobre a sua face. Quando você se sente sozinho, abandonado, Ele promete andar com você. Ele promete estar ao seu lado. Muitas das vezes, quando as coisas estão bem, vem amigos, vem parentes, vem pessoas que até mesmo você nem conhece, até a sua casa. Mas quando as coisas estão de mal a pior, some tudo. Te deixa você sozinho lá no deserto. Mas eu quero dizer que lá no deserto, Deus está contigo. Ele não te abandonará. Ele promete em sua palavra. Ele diz assim: pode uma mãe esquecer-se do seu filho, que não se compadeça dele? Mas se esta, todavia, se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Ele não esquecerá de você. Ele tem tanto cuidado de você, que ele sabe até os números de fio de cabeça, de cabelo que tem na sua cabeça. Ele tem tanto cuidado de você, que ele diz: olha para o lírio dos campos. Eles não trabalham e nem fiam. Hoje está bela, amanhã vem o sol e seca. Mas eu tenho cuidado deles. Olha para os passarinhos, não trabalham nem fiam. Não tendes vós muito mais valor do que eles? Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Aleluia! O mundo por aí pode pintar para você e dizer que você não tem valor. Mas eu quero dizer nesta noite para você: você tem valor. Tanto valor que Davi diz que todos os recursos se esgotariam antes. Você não precisa amargar a solidão. Você não precisa alimentar dentro de você esse complexo de inferioridade que o diabo colocou aí dentro do teu ser. Você tem valor. Você tem valor. Ele andará com você. Deus disse a Abraão, parágrafo 41, mensagem de Hebreus capítulo 7, parte 1. Deus disse a Abraão para separar a si mesmo. E tão simplesmente humano como Abraão foi, ele levou seu pai consigo. Abraão, capítulo 12, versículo 1 de Gênesis. Sai da tua terra, do meio da tua parentela,
e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Esta foi a ordenança de Deus para Abraão. Mas o que Abraão fez? Tão simplesmente humano como ele foi, ele levou seu pai consigo, ele levou o filho de seu irmão junto, seu sobrinho, todos pendurados nele. E Abraão pagou um preço por isso. Teve que entrar numa batalha que não era nem dele, que foram lá os exércitos inimigos, né? E travaram uma guerra contra Sodoma, e nesse inteirinho levaram Ló como cativo. Inclusive foi uma decisão que Ló teve, e ele estava agora pagando as consequências das suas próprias precipitações, e Abraão simplesmente entrou numa batalha que não era dele. E Deus, olha o que o irmão Brana diz aqui, igreja. E Deus não abençoou até que ele fez o que Deus disse que ele fizesse. Reflita isso. Preste atenção. Vou repetir. E Deus não o abençoou até que ele fez o que Deus disse que ele fizesse. Quem sabe Deus está tocando no seu coração, ou já tocou em seu coração, para você pedir perdão a alguém. E você sabe que você precisa fazer isso, porque isso está te matando. Eu preciso pedir perdão. E muitas vezes existem pessoas que insistem ainda em endurecer o coração para Deus, quando Deus toca o seu coração para fazer isso. Eu estou citando apenas um exemplo. E ela fica ali endurecendo, endurecendo, endurecendo. Sabe o que vai gerar isso mais tarde? Uma doença. Porque a mágoa que gera isso, doença. Então veja, o profeta de Deus está dizendo aqui, ó. E Deus não abençoou até que ele fez o que Deus disse que ele fizesse. Deus só vai te abençoar se você fizer o que Deus tem mandado você fazer. Caso contrário, você pode vir aqui milhares e milhares de vezes na fila de oração, não vai surtir efeito. Lá no livro de São Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Você tem que consertar a coisa primeiro. Jesus foi tão enfático nisso que ele diz assim, ó: reconcilia-te primeiro com teu adversário, enquanto está no caminho com ele. Porque até mesmo a sua oferta, se você não tomar esta atitude de ser humilde e se consertar com seu irmão, com sua irmã, até mesmo a sua oferta não será aceita. A sua oração não surtirá nenhum efeito. É o profeta de Deus que está falando isso. E Deus não abençoou até que ele fez o que Deus disse que ele fizesse. Examina-se o homem a si mesmo. Você sabe mais do que ninguém o que precisa ser acertado. Eu sei mais do que ninguém o que precisa ser acertado na minha vida. E o profeta fala que é o tempo de matança. E esse tempo de matança é agora, é hoje. Aleluia. Aleluia. Porque amanhã pode ser muito tarde. Por isso que Paulo aos Efésios ele diz, ó, antes que o sol se ponha. Sabe o que quer dizer isso? Antes que
a morte bate e você tumba. E aí, segue-se o juízo. O que tem que fazer é agora. Se eu tenho que acertar minha vida com Deus, é agora. Se eu tenho que evangelizar, é agora. Se eu tenho que orar mais, é agora. Se eu tenho que ler mais a Bíblia, é agora. Se eu tenho que ler mais a mensagem, é agora. Se eu tenho que ser mais frequente nos cultos, é agora. Se eu tenho que resolver amar o meu irmão, é agora. Se eu tenho que resolver perdoá-lo, é agora. É agora. Antes que o sol se ponha. Simão Brana falaram aqui. Eu não digo que você não seja um cristão. Eu não descristianizo ninguém. Não. Mas eu direi isto. Se Deus disse para você fazer algo, Ele nunca te abençoará. Ele nunca te abençoará. Até que você a faça. Querido, eu citei apenas um exemplo. Mas a gente pode citar vários exemplos. Se Deus tem chamado você para o ministério, exerça esse ministério, irmão. Exerça. Parece difícil, mas Deus lhe chamou para isso. Se Deus lhe chamou para ser um evangelista, faça isso. Se Deus lhe chamou para ser pastor, faça isso. Se Deus lhe chamou para limpar a igreja, faça isso. Faça isso. Porque caso contrário, irmãos, Ele nunca te abençoará. Enquanto você não fizer o que Ele quer que você o faça. Que Deus nos ajude. Deus nos dê graça. O profeta continua dizendo: eu estou no púlpito hoje à noite com uma dessas coisas me segurando. Eita. Olha o testemunho do irmão Brana. É por isso, irmãos, eu quero abrir aqui um parêntese e dizer que eu amo essa mensagem. Porque se fosse apenas uma biografia de um profeta que fez grandes coisas na terra, câncer caiu na plataforma, né? Alma se rendia aos pés de Cristo. Biografia. Mas as mensagens, ela não tira as falhas desse homem. Por isso que isso aqui é sobrenatural. Você pega a Bíblia e você vai ver o quê? Os grandes feitos de Abraão. Mas você vai ver Abraão mentindo. Você vê os grandes feitos de Jacó, mas você vê Jacó dando sua jacosada. Você vê os grandes feitos de Isaac, mas você vê Isaac tomando o mesmo exemplo de Abraão. Mentindo também. E veja o que o irmão Brana conta aqui. Minhas reuniões não têm sido o que elas deviam ter sido nos 2 últimos anos. Ele está abrindo o coração para a igreja. Humildade. É contar para a igreja a falha. Até mostrar para as pessoas de que ele não é nenhum extraterreno. Um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele mostra isso aqui nesta mensagem, Hebreus capítulo 7, parte 1, parágrafo 42. E ele diz assim:
é porque eu falhei com o Senhor. Minhas reuniões nos últimos anos não têm sido a mesma. Por quê, irmão Brana? Porque eu falhei com o Senhor. Ele me disse, ele recebeu uma comissão, uma ordem, vá para a África. E sabe o que o irmão Brana fez? Foi para a Índia. Aqui está escrito bem aqui no verso desse livro, nesse exato momento. E o administrador me chamou e disse, deixe os africanos para lá. A Índia está pronta. O Espírito Santo se encontrou comigo e disse, você irá para a África como eu lhe disse. E o outro ano passou. E os administradores, eu me esqueci daquilo. Ele disse, nós vamos para a Índia. E as passagens já estão prontas aqui. Lembra que a direção de Deus foi o quê? África. Os administradores chegaram, irmão Brana, vamos para a Índia. O povo lá está, desejoso de ouvir o Evangelho. O coração do povo é aberto para a palavra. E eu parti. Me esqueci daquilo até que cheguei em Lisboa. Na noite que eu pensei que eu estivesse morrendo. Na manhã seguinte eu estava preparando para ir ao banheiro tomar um banho. Eu estava tão doente. Eu mal conseguia ficar de pé. Lá, aquela luz pairando do banheiro disse, eu pensei ter dito para você ir para a África primeiro. Parágrafo 47. Minhas reuniões têm fracassado lentamente desde aquela época. Misericórdia, meu Deus. Embora eu tenha ido à Índia, com quase 500 mil de pé ali, mas aquilo não era fazer o que Deus disse para fazer. Eu sinto que minhas reuniões nunca serão um sucesso, veja, até que eu volte e conserte aquela coisa. Está vendo? Primeiro tem que consertar aquela coisa, irmão. Primeiro tem que consertar aquela coisa, irmã. Primeiro tem que consertar a coisa, para que a coisa venha fluir. Para que a coisa venha prosperar. Para que eu venha ser bem sucedido. Porque caso contrário, vamos pegar o gelo e vamos enxugar ele. Não vai surtir efeito. Olha o que o profeta está falando aqui. Eu sinto que minhas reuniões nunca serão um sucesso, até que eu volte e conserte aquela coisa. Não importa o que eu faça, é a África primeiro, porque você tem que fazê-lo. Ali está a eterna palavra de Deus posta ali. E eu sabia melhor do que isso. Mas eu tenho que voltar. Eu sinto que no próximo ano é a hora que eu engatilharei para fora da casca, pela ajuda de Deus. Parágrafo 49. Você tem que fazer o que Deus disse para você fazer. Diná, você tem que fazer o que Deus mandou você fazer, e não descer lá na terra alheia, para ver as filhas da terra e se envolver com elas. E o que Deus mandou você fazer, você tem que fazer. Aleluia. E Abraão continuou. Levou seus parentes consigo. Ele os amava
Essa é a parte humana. Mas depois de um tempo, seu pai morreu e ele o enterrou. Então ele tinha seu sobrinho. Então brigas e discussões surgiram. E finalmente Ló fez a sua escolha e desceu para Sodoma. E você notou que Abraão, ele não discutiu com Ló? Não. Ele disse, nós somos irmãos, não devemos discutir. Porém, levante a sua cabeça e vá para qualquer lado que você quiser ir. Se você for para o leste, eu irei para o oeste. Se você for para o norte, eu irei para o sul. Olha o que o profeta disse. Esta é a atitude cristã. Esteja disposto a dar ao outro homem o melhor do acordo. Irmãos, é cortante. Mas você quer ser bem-sucedido? Está aqui o segredo. Dá a melhor parte para o outro. Dá a melhor parte para o outro. Sempre apresente a ele e deixe ele fazer a escolha. Aí Ló olhou lá para as campinas de Sodoma, bem regada. Os olhos dele cresceu. Falou assim, opa, é para lá que eu vou. Bem regada, cidade próspera. Chegava lá como um faxineiro, saía dali empresário, fazendeiro, bem-sucedido. Mas isso era concepção humana. Porque a Bíblia diz, por um lado, se a cidade de Sodoma e Gomorra era bem regada, como o jardim do Senhor, por outro lado, aqueles varões eram o quê? Grandes pecadores contra o Senhor. Eu prefiro estar com os poucos desprezados do Senhor. Amém. Aleluia. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 11, falando a respeito de Moisés, ele preferiu os vitupérios de Cristo do que a riqueza do Egito. Eu também prefiro. Ele preferiu, veja, ser maltratado com o povo de Deus do que as riquezas do Egito. Sabe por quê? Porque ele buscava uma cidade que tem fundamento, cujo construtor e artifício é Deus. Aleluia. Porque ele sabia de que tudo isso aqui, não ficará sem raiz e nem ramo. Vai queimar tudo. Parágrafo 50. Por quê? O que fez Abraão fazer aquilo? Dar a melhor parte para Ló? Aparentemente, ele sabia que ele tinha sido prometido por Deus, que ele herdaria a coisa completa de qualquer maneira. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aleluia. Sendo assim, diz o profeta, aqui em Montmalo, se é uma tenda ou uma choupana, por que deveríamos nos preocupar? A coisa completa nos pertence. Olha só que tremendo, não tinha visto isso aqui. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Toda ela nos pertence. Deus disse assim. Então dê ao homem o melhor da escolha, se ele quiser. Talvez isso seja tudo o que ele alguma vez conseguirá. Mas tudo isso vos pertence. Herdeiros da salvação pela promessa. Então Sara, a mulher mais bonita da terra, ela se estabeleceu lá do lado da colina com seu marido, como ela deveria ter feito.
Bem, ela simplesmente pôde ter usado o vestido simples de chita. Ou quer que você queira chamá-lo, enquanto que a senhora Ló se vestia como uma milionária. E o seu marido era prefeito da cidade, Ló, né? Ele era um juiz que se assentava à porta, ele tinha tudo. Frequentava todos os ciclos de costuras e festas de jogos de baralho que havia em Sodoma e Gomorra. Mas Sara estava mais contente em viver com seu marido na escassez. Oh, glória! Oh, aleluia! Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. Veja. Mas Sara estava mais contente em viver com seu marido na escassez e saber que ela estava o quê? Na vontade de Deus, do que desfrutar as riquezas do mundo. Ou dos prazeres das riquezas por um período de tempo. Isto é certo. Isso é quando Deus visita. E um dia, para nós finalizarmos, você simplesmente tão certo como quando você toma a estrada errada. Isso vai te alcançar um dia. Misericórdia. Você pode pensar que você vai se dar bem. Você pode pensar que você está progredindo naquele negóciozinho ilegal ali. Mas não está. Ele sabe se você realmente é sincero na sua confissão ou não. Ele sabe se você diz que realmente crê nele e é salvo e o aceitou. Se você está morto para as coisas do mundo e estar vivo em Cristo. Ele sabe disso. Agora a primeira coisa que aconteceu quando eles desceram ali, Ló entrou em problema. Oh, mas Sodoma é uma cidade tão próspera, tão bonita. Aqui eu vou chegar vou chegar aqui como um qualquer. De repente, amanhã já estou um empresário bem-sucedido. Ele pensou que ia acontecer isso, mas ele entrou em problema. Por quê? Ele estava fora da vontade de Deus. Se entra em problema, naquilo que aparentemente você julga ser bom, cuidado, aquilo pode ser um grande problema. Um grande problema. Por quê? Quando você estiver fora da vontade de Deus. Porém, o profeta diz assim: e se você entrar em problema quando você estiver na vontade de Deus, Deus te ajudará a sair. Mas se você estiver em problemas fora da vontade de Deus, só uma coisa a fazer, e essa é voltar para a vontade de Deus novamente. Que os irmãos possam refletir sobre isso. Porque o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade. Amém. Essas coisas nos ajudam, não é? Nos ajudam. Ló pensou que por ir para as campinas de Sodoma, que era o lugar mais rico da região, era o seu sucesso. Ali foi quando ele se entrou em problema. Nunca pensemos nós que ao sair da vontade de Deus, nós vamos ter sucesso. Ló foi sequestrado com aqueles 5 reis.
Ló teve que se proteger até os anjos, porque o sodomita queria invadir sua casa para pegar os anjos. Ló sofreu, São Pedro disse que ele vivia angustiado ao ver o sodomismo ali em Sodoma. Agora Abraão, por dar ouvido ao chamado de Deus, você não vê na Bíblia dizendo que Abraão vivia angustiado. Abraão vivia era tendo visita com Elohim, tendo a promessa de Elohim, porque ele deu ouvido à ordem de Deus: separa-te de tudo, porque eu tenho algo para você. Isso é bonito, que isso possa ficar firmado em nossas almas. Vejo o irmão Brana, profeta, era tão sensível a Deus, porque à medida que você entra na palavra e a palavra de Deus entra em você, você fica tão sensível que um errinho, que nós chamamos de errinho, para ele era um errão. Veja, Deus pediu para ele ir para a África fazer a campanha, e ele deu ouvido aos seus administradores e foi para a Índia. E aquilo pesou a sua consciência, ao ponto dele dizer: nesses últimos 2 anos, minhas campanhas não têm sido tão útil como deveria ser. E ele disse: é porque eu desobedeci a Deus. Oh Deus, isso nos deixa com a cara no chão. Quantas coisas mais pesadas nós fazemos e às vezes nem sentimos. Que Deus nos dê mais sensibilidade do Espírito, para que qualquer manchinha negra que cair em nós sentir aversão daquilo e expelir aquilo. Amém? Deus abençoe, irmão Marcos. Palavra bem firme, bem abalizada, bem colocada. Deus nos ajude a ir para casa pensando nisto que ouvimos nesta noite. Isto deve mexer profundamente com os nossos corações. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam nesta noite através de nossa página na internet. A irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais. O irmão Francisco e a irmã Luzinete em Bilac, São Paulo. O irmão Edson Cunde em Minaçu, Goiás. O irmão José Correia e família, Riacho Fundo, DF. A irmã Carla e família no Pedregal, Goiás. O irmão Edson Soares e família no Jardim Ingá, Goiás. O irmão Anésio no Gama, DF. O irmão José Rufino no Sol Nascente, em Lusiânia. O irmão Marcelo Mesquita e família no Valparaíso, Goiás. O irmão José Firmino e Aldenice em Jaú, São Paulo. A irmã Neuci e a irmã Rebeca em São Carlos, São Paulo. O irmão José Pereira e a irmã Jaria em São Paulo. A irmã Rosa no Jardim Ingá, Goiás. Desculpe. O irmão Rafael e a irmã Daiane em Teófilo Otoni, Minas Gerais. A irmã Lucília em São Sebastião, DF. A irmã Sara Almeida em Taguatinga, DF. A irmã Thaís, a irmã Elisa, Thaís Elisa em Uberaba, Minas Gerais. A irmã Arlinda Neri em Valparaíso, Goiás. A irmã Edneia Costa e família no Jardim Ingá, Goiás. A irmã Patrícia Camimura e família, a irmã Esther Ruth, a irmã Débora, a irmã Esther Sadraque, a irmã Rebeca no Gama, não é? O irmão Tim no Jardim Ingá, Goiás. O irmão Tiago Clementino no Céu Azul, Goiás. O irmão Valdomiro Modesto em São José dos Campos, São Paulo. Nosso abraço, não é? O irmão Francisco e família em Santa Maria, DF. A irmã Joelma Cunde, em Minaçu, Goiás. O irmão Magno e a irmã Cláudia, em Campo Alegre, na Bahia. O irmão João Leite, no Jardim Ingá, Goiás. A irmã Salete,
em Montes Claros, Minas Gerais, o irmão Eduardo e família, no Jardim Ingá, Goiás, o irmão Gilberto, no Glicério, São Paulo, e outras 28 conexões que não enviaram seus nomes. Vamos dizer a eles: Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Amanhã, 8 horas da manhã, teremos a escola dominical lá na igreja, no Pedregal. Se você puder ir, vai ser uma bênção. 8 horas da manhã, à tarde, companheirismo às 4h30, com toda a igreja, e o culto oficial às 18 horas. Marlon, vem orar. Faz a oração para nós despedir. Senhor Deus e Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela Tua presença em nosso meio, Pai. Ó Deus, que nós possamos refletir no que ouvimos nesta noite, Pai amado, nos conselhos que vieram do alto, Pai, para cada um de nós nesta noite, Deus. Ó Senhor, que nós possamos estar na vontade perfeita do Senhor, Pai. Diná, Pai amado, ela foi dar uma volta, Senhor, fora da Tua vontade, Pai, e causou aquele dano, Senhor Deus, que não teve reparação, Pai. E nós te pedimos, Senhor, nesta hora, meu Deus, que nós possamos sair daqui, Pai amado, mais atentos, Pai, ao recado do Senhor, Deus. Cada um dos irmãos, Pai, que está ouvindo através da nossa página, Pai, da internet, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, Pai, dar a cada um deles aquilo que eles necessitam, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, leva-nos de volta aos nossos lares, guardados, Senhor, protegido, Pai, e que nós levamos esta palavra dentro da nossa alma, Pai amado. No nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai amado. Amém, Jesus. Você leva isto para a sua casa. Problema de família, você põe esse tema nessa mensagem de hoje. Problema de família. Diná, filha de Jacó, um passo fora que ela deu. Você depois leia lá, Gênesis 34, 35. Que tragédia que houve na família, por causa daquele passo que Diná deu fora dos campos da sua família, dos campos de Deus. Trouxe uma tragédia, houve morte, os irmãos dela mataram, Levi e Judá matou Siquém, e houve uma tragédia terrível por causa daquilo. Você lembra de Davi, um passo errado que Davi deu também, trouxe uma tragédia na família. Por fim ele foi perseguido pelo próprio filho, Absalão, perdeu o trono. Isso começa de pouca, é como uma espingarda de 2 canos, que o cano está meio torto, meio empenado. O tiro sai pertinho, mas vai abrindo. Um cai no norte, outro cai no sul, a bala, lá na frente. Então, o caminho para o inferno é assim. Começa um pequeno deslize. E se você não corrigir, aquilo vai de mal a pior, só caminhando para o mal. Então, guarde esta mensagem. Peça a cópia da fita dela, se você deseja, lá no Pedregal. Ouça isto. O caminho do transgressor é duro. Problema de família. Não se brinca com coisa errada. Coisa errada nos leva para uma vida terrível, uma colheita terrível. Deus os abençoe, irmãos, e até amanhã cedo, lá na igreja, no Pedregal. Abençoa seu irmão, sua irmã. Deus os guarde, Deus os leve no seu poder. Vivo olhando para Cristo com os olhos da fé. Nele eu tenho firmeza, estou sempre de pé. Vivo olhando para Cristo para não vacilar. E o meu barco pequeno desliza sereno as águas do mar. Foi olhando para Cristo que os irmãos do passado
morrerem queimados, ainda tiveram razões para cantar. Foi olhando para Cristo que não retrocederam e até mesmo puderam, na ânsia da morte, feliz perdoar. Vivo olhando para Cristo, meu farol divinal, minha luz do caminho que me livra do mal. Vivo olhando para Cristo, fonte de inspiração. Dele vem melodia e a doce poesia da minha canção. Foi olhando para Cristo que os heróis se espelharam e jamais recuaram em meio às torturas e perseguições. Foi olhando para Cristo que seu sangue na arena aspergiram sem pena ao serem moídos por bravos leões. Foi olhando para Cristo que os irmãos do passado, ao morrerem queimados, ainda tiveram razões para cantar. Foi olhando para Cristo que não retrocederam e até mesmo puderam, na ânsia da morte, feliz perdoar. O seu poder e consolação trará.
são as setas, me tentam abater. Se amedrontado penso ver a morte aparecer, aqui estou vou com meu temor, confio-lhe meu mal. Então estende seu amor com sol pós-temporal. As tuas nuvens, Jesus, dissipará, o seu poder e consolação trará. Confia agora, pois te guardará, fiel é seu amor. As tuas nuvens, Jesus, dissipará, o seu poder e consolação trará. Confia agora, pois te guardará. Fiel é seu Quero ter em minha vida uma fé que é sem medida, fazer o impossível acontecer. Quero aprender a cada instante, ser mais sábio, confiante, dedicando meus talentos ao serviço do Senhor. Eu creio em Ti, posso sentir conforto, abrigo e paz nos braços Teus, ó meu Senhor. Eu creio em Ti, em Teu poder, o Teu amor é sem igual. Senhor meu Deus, ó Senhor, bem me conheces, meus pecados Tu esqueces, sei que posso ter o Teu perdão. Quero ser, meu Pai eterno, obediente, ser Teu servo e mostrar ao mundo inteiro que pra sempre
ó meu Senhor. Eu creio em Ti, em Teu poder, o Seu amor é sem igual.